Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho das novidades no melasma, tanto em termos de patologia quanto em termos de tratamento. Então, essas novidades vão ajudar não só no habitual, são os tratamentos mais para diminuir a produção de pigmento, que a gente já está acostumado. Para isso eu vou minimizar um pouquinho, para contar um pouquinho da etiologia, a gente chama de etiopatogenia, ou seja, a origem do melasma. Primeiro ponto é avaliar a história familiar. Então, se você tem familiares, e aí principalmente são os do sexo feminino, com melasma, a sua chance de desenvolver é muito maior. Então, o seu cuidado com filtro solar, com base, tem que ser redobrado para você evitar de desenvolver o melasma. Se você tem um irmão gêmeo e também tem, né, como mostra aqui, a sua chance é maior ainda. O segundo fator importante é a associação com doenças da tireoide. Isso não vai influenciar no tratamento e nem na prevenção, mas é importante a gente entender que os pacientes que têm melasma, eles têm um risco maior de desenvolver tiroidites, e esse risco é de 4 vezes do que a população geral. Então é só um alerta mesmo. Outro fator importante é entender que o paciente que tem uma pele mais madura, mais envelhecida, o termo médico que a gente chama de fotoelastose, ele tem um estímulo da produção de pigmento, que é a melanina, que é isso que escurece a pele, também via as células não melanócitas, ou seja, os queratinócitos e os fibroblastos, que são células presentes na nossa pele, eles na pele envelhecida, na pele com dano solar importante, eles estimulam mais os melanócitos a produzir pigmento. O que isso significa? Que aquela paciente que tem uma pele mais envelhecida, mais madura, a gente tem que tratar esse fotoenvelhecimento, ou seja, a flacidez e as rugas, para diminuir o estímulo em cima dos melanócitos. Ou seja, eu não posso tratar só o melasma ou só a pigmentação. Eu tenho que tratar também a flacidez e estimular o colágeno, porque eu estimulando isso, eu vou diminuir a produção de melanina e de pigmento. Então, o paciente que tem a paciente ou o paciente que tem melasma e ainda é jovem, é importante você também fazer tratamentos de rejuvenescimento, porque você vai estar prevenindo que seu melasma piore. Outro fator importante são os componentes vasculares no melasma. Não são todos que têm, mas algumas pacientes acabam desenvolvendo uns vasinhos aumentados na área onde tem melasma. E esses vasinhos, eles levam mais, a gente chama de citocinas inflamatórias, que na verdade são mensageiros do sangue que vão chegar nos melanócitos e estimular a produção de pigmento, ou seja, de melanina, escurecendo o seu melasma. Então essas pacientes, elas têm que entender que elas têm que tratar também esses vasinhos. E a única forma de tratar os vasinhos é realmente com lasers, né? São os lasers vasculares. Você tem que destruir esses vasos porque eles são um dos motivos para esse melasma ser resistente ou para ele não responder aos tratamentos despigmentantes, que são os cremes, os peelings, né? O IPCA, o microagulhamento. Então, tratar esses vasos é fundamental para também você desenvolver uma boa resposta. E por último, entender que em relação aos lipídios, na verdade, o paciente que tem uma pele oleosa, e aqui a gente vê que é o escaleno, ou seja, aquela pele que tem predisposição à acne, eles também têm um mecanismo de estímulo da produção de pigmento via esses lipídios oxidados. Então é importante a gente tratar também a oleosidade da pele desses pacientes, caso tenha. E aí a gente usa muito ácido, a gente usa também muitos sabonetes, mas às vezes pode ter que lançar a mão também da isotretinoína. Então o recado aqui é que você tem que observar se sua pele tem um fotoenvelhecimento importante, tratar também a flacidez e as rugas, observar o uso de filtro solar de maneira regular, principalmente se você tem história familiar e não tem melasma, e tratar a oleosidade. Fora isso, a gente tem que entender também a questão da luz visível. Apesar de já ser bem divulgado que a luz visível piora o melasma, alguns pacientes não entendem. E a principal luz que piora o melasma é realmente a luz azul. E o que a gente tem que usar para evitar a piora do melasma pela luz azul? São as bases. Então, as bases, principalmente óxido de ferro e dióxido de titânio. Então, a gente tem que usar, principalmente se você expõe ao sol de maneira frequente ou se você trabalha com mecanismos que geram luz azul, que basicamente são todos os mecanismos eletrônicos, computador, luz de LED e até mesmo celulares. Então, usar o filtro com base de maneira regular é super importante para a prevenção. Isso tudo são a mais para a gente tratar. Óbvio que os tratamentos despigmentantes, o peeling,
os lasers específicos para isso, né? Lá na clínica a gente tem uma croma, o IPCA, que é o microagulhamento, o drug delivery com MMP, tudo isso vai ajudar na despigmentação. A intenção aqui foi mostrar o que você pode fazer além para melhorar a sua resposta aos tratamentos com melasma. Então é sempre muito difícil, sempre muito desafiador, porque o melasma realmente não tem cura, mas a intenção aqui foi mostrar um pouco além. Beleza? Se tiver algum comentário, se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar respondendo. Obrigado, gente. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês verem. Abraço.